Fala a todos, quem fala aqui é o Renan Trader e vamos começar aí mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aí um operacional que eu criei, claro que é baseado em outros operacionais, né, que eu andei estudando, mas um operacional que eu montei aí da minha forma, que eu acredito que seja muito bom, dá uma certa tranquilidade aí para o trader, principalmente para o iniciante, em identificar os melhores pontos de entrada e poder defender em parte a sua posição, né? Como é que se chama aí o operacional aí? Eu botei o nome de operacional varal, porque vamos aí estar utilizando algumas ordens para defender nossa posição. Não vão ser muitas ordens como muitas pessoas utilizam, né, de 25 pontos ou de 20 pontos e põe lá 10, 15 ordens. Aqui vamos estar utilizando aí na faixa de 3 a 5 ordens e na faixa de 50 pontos cada ordem, a ordem oco, né? Aqui eu vou explicar melhor como é o operacional. Então vamos aqui posicionar nossas ordens em região de topo e fundo 50%. Então, topo relevante, fundo relevante e regiões de 50% a favor da tendência. Vamos posicionar as ordens. A nossa primeira ordem, quando o preço tocar na nossa ordem, vamos deixar ela em aberto e vamos buscar aí, de preferência, o último fundo, o último topo, né? Ou algo aí que nos dê em torno de pelo menos uns 200 pontos aí por operação. Então, como eu falei antes, vamos posicionar aí de 3 a 5 ordens, pouco, né? Vamos deixar nossa primeira ordem em aberto e vamos posicionar aí mais umas 3 ordens para trás aí da nossa ordem que está em aberto. Vamos também utilizar aí a média móvel de 9, esse aqui, EMA, quer dizer média móvel exponencial de 9, e média móvel exponencial de 20 como um guia de tendência. Logo mais eu vou explicar melhor. Sempre vamos comprar no fundo e vender topo. Quando que não vamos fazer isso? Quando as EMAs quer dizer a média móvel, estiver claramente direcionado para um lado. Por exemplo, se ela estiver claramente posicionado para baixo, vamos entender que estamos numa tendência de baixa. Então, não vamos comprar. Se está apontada para cima, não vamos vender, porque provavelmente estamos em uma tendência de alta. E também vamos buscar, para fazer nossas operações, ter pelo menos aí 2 confluências, né? Quais são essas confluências? Pode ser uma tendência, rompimento de fundo e topo, toque nas médias móveis, toque na linha de canal e fundo e topo anterior. Então, estamos aqui no nosso gráfico. Esse aqui é no dia de hoje, é dia 14, que eu estou gravando. O dia de ontem terminou aqui. Então, claramente você vê que você está aqui em uma possível tendência de baixa. As médias móveis estão para baixo. Você não vai entrar pedido e comprado simplesmente só por causa das médias móveis. Vou explicar melhor isso. Vou apagar aqui. Então, o dia de ontem começou aqui. O que a gente busca? Onde vamos operar? Regiões de topo, regiões de fundo e regiões de 50%. Aqui é o nosso 50% dessa última pernada de ontem. Mas ontem, nos dias anteriores, estava para cima, para baixo, lateral. Tudo bem. Aqui nós estamos realmente em uma lateralidade ampla. São entre dias, né? Como nosso operacional é no intraday, vamos buscar aí referências mais próximas e não, por exemplo, no gráfico diário, semanal, 60 minutos, né? Então, quando o dia abriu, você viu que as médias móveis estavam para baixo
e ele estava rompendo fundo. Então você entende que ele está numa tendência de baixa. Quando ele chegar no fundo anterior, você não vai comprar. Então, tivemos aqui o nosso 50% traçado. Aqui você deixaria uma ordem em aberto e você posicionaria mais de 3 a 5 ordens oco com um espaçamento aí de 50% e também com um take de 50, espaçamento de 50 pontos, né? Com um take de 50 pontos das ordens oco. E quando que a gente vai repor as ordens? Digamos, nós entramos, tá, pegamos o nosso take, e quando que a gente vai reposicionar nossas ordens aí para entrar em uma nova operação? Então, vamos poder repor as ordens após o movimento ter chegado nos 50% do movimento oposto. Ou seja, se você está no movimento de baixo e ele chega nos 50%, ou seja, um movimento de alta, que seria um pullback, você vai entrar vendido. Quando que você vai poder entrar nesse 50% novamente? Quando ele fizer o 50% oposto. Vamos aqui no gráfico para eu explicar melhor. E nós tivemos um topo, um fundo e os 50%. Vamos aproximar bem. Então, aqui ele chegou no nosso 50%. Digamos que você vendeu e você pegou um take. Aí mais ou menos, ó, deu 300 pontos, aí mais ou menos, digamos que você pegou uns 200 pontos mais ou menos. Você sabe que você está em uma tendência de baixa, as médias móveis não estão apontados para cima, claramente, né? Um movimento forte desse. Nesse movimento aqui a gente considera uma lateralidade, as médias estão próximas, mais ou menos laterais, né? Não precisa ser perfeitamente reta. Então, se a gente traçar o Fibonacci desse fundo para o topo onde a gente entrou, que seria nos 50% anterior, podemos ver que aqui ele chegou nos 50% ao contrário, né? Os 50% desse movimento de alta, ele fez um pullback nos 50% e voltou para cima. Então, quando ele chega aqui nesses 50%, nós podemos repor as ordens com a confluência desse topo. Ou seja, aqui, como chegou nesse 50% dessa pernada de alta, você pode repor as ordens e buscar aí pelo menos mais um take, fazer mais uma operação aí a favor do movimento. Então, quais são as nossas confluências aqui? Médias móveis para baixo, tivemos claramente rompimento de fundos, então estamos a favor da tendência. Segundo posicionamento, estamos nos 50% a favor da tendência e também não tivemos uma clara ignição para alta, né? Ou seja, as médias móveis não estão fortemente inclinadas para alta como essa aqui está inclinada para baixo. Aqui temos aqui o toque nas médias, fundo e topo anterior. Então, aqui tivemos um topo. Nós tivemos um topo. Por que ele é um topo? Porque ele chegou nos 50% da nova pernada. Então, aqui se confirma um topo. Essa é uma maneira que eu analiso o mercado, né? Toda vez que ele chega nos 50%, eu considero o topo anterior como um topo relevante. Então, aqui nós temos uma nova confluência de um topo anterior. Temos aí pelo menos 3 confluências para a gente entrar vendido.
Então vamos aí fazer um replay de mercado. Eu tenho sexta-feira. Vou botar aqui o input. Bom, então primeiro vamos programar nossa ordem. Clicamos aqui, ó, nesse sinal de mais. Vou pausar. Clicamos aqui no nosso sinal de mais, aqui na engrenagem. Clicamos aqui, vamos botar o nome de varal. Vamos tirar o loss, ou seja, a gente não quer deixar a ordem, nosso stop loss apregoado. E aqui vamos colocar 10, ou seja, 10 pips, quer dizer 50 pontos no mini índice. E qual que vai ser nosso gerenciamento de risco, né? Reposição da ordem quando chega pelo menos nos 50%, nosso gerenciamento de risco. A gente vai estopar quando chegar no limite diário da do que a gente definiu. Ou seja, para esse operacional aqui, eu costumo definir na faixa de R$150 aí por contrato, né? Ou seja, se a nossa primeira ordem aberta, vamos entrar com um contrato, então eu aceito perder no máximo R$150 no dia. E também não vamos ficar, como esse operacional às vezes demora para dar a entrada, e às vezes as pessoas tendem a sair muito cedo, né? E as pessoas fazem merdas, saem do gerenciamento, por pressa querem bater meta aí antes das 10, antes do meio-dia, tem o pregão o dia inteiro aí até as 5 horas da tarde, então relaxa e faz o operacional direito aí para não fazer merda, né? Opa. Então, o que você pode fazer para te ajudar a não sair do gerenciamento, né? Você pode vir aqui nas configurações, negociação, gerenciamento de risco e colocar aqui, ó, perda total na conta maior do que R$150. Então, quando estiver aí próximo do limite, né, já vai aparecer no nosso gráfico, nosso ponto, onde vai dar menos R$150. Então, você já pode deixar seu stop loss lá pregoado, né, para não fugir disso. Porque o que mata o trade, com certeza quase aconteceu com 99% das pessoas, é realmente ficar deixando ultrapassar aí o limite diário e você acha que vai voltar, nunca volta e você toma aí 5, 10 vezes o limite diário aí, já sabe, né? Bom, então vamos analisar. Estamos aqui nos 5 minutos. O que eu estou vendo aqui atrás? Subiu, desceu. Então aqui nós temos um range, uma lateralidade. Onde abriu? Abriu aqui, ou seja, rompendo o fundo. Quando rompe o fundo, provavelmente o que nós vamos ter? Uma tendência de baixa. Porque, segundo a teoria de Dow, a tendência segue rompendo os fundos. Tendência de baixa, rompe fundos. Bom, então já sabemos que estamos numa possível tendência de baixa. As médias móveis vão inclinar para baixo, porque elas vão à procura do preço, então elas vão inclinar para baixo. Podemos traçar aqui, nós temos um topo e um fundo. Aqui é a nossa região dos 50%. Então, vamos buscar confluência. Tivemos um rompimento de fundo, possível tendência de baixa. As médias vão inclinar para baixo, né? Porque abriu longe do dia anterior, então vão inclinar para buscar o preço. E tivemos também rompimento desse fundo.
Então, aqui, então esse fundo, né, pode ser esse, toda essa região, vai virar uma resistência para o preço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ou menos a nossa ordem aqui, primeira ordem. Ó, podemos colocar em já pelo menos um take aí de 200 pontos. Ou seja, qual é o ideal? Se você tem certeza que você está numa tendência de baixa, você está vendendo 50%, o ideal é você buscar seu take aí no fundo. Qual seria o fundo? Aqui, é garantido que ele vai lá? Não. O mais garantido é quando ele vier aqui em cima, ele venha buscar os 50% ao contrário. Isso, a sua taxa de acerto aumenta demais. Mas vamos colocar aqui mais ou menos nossa ordem. Mais ou menos aqui nessa região dos 50%, região dos 50%. É todo esse quadrado aqui. Tudo aqui é nossa região de 50%. Região do play. E eu vou posicionar, vou até apagar aqui para ficar o gráfico um pouco mais limpo. Vou posicionar aqui mais 3 ordens, defendendo o meu preço, com um take de 50 pontos cada. Caso ele venha fazer novas mínimas, veja só, está fazendo novas mínimas, eu vou ajustar minhas ordens. Veja só, agora tem essa mínima, o meu 50% ele baixou, né? Eu posso baixar um pouco e reajustar aqui as ordens. Vamos acelerar um pouco mais aí para até chegar ao nosso. Ó, estou vendo que o preço está trabalhando bastante aqui. Vou querer buscar pelo menos um pouco mais aqui de pontos. E mais ou menos na abertura do dia, que é o forte magneto aí, a abertura do dia. Veja só o que eu falei, né? As médias móveis, como teve esse gap, as médias móveis vêm a encontro do preço, né? Ou seja, aqui claramente elas estão inclinadas para baixo.
podemos reajustar. Aqui eu vejo claramente que ele está indeciso, está fazendo uma lateralidade, né? Mas como eu sei que a probabilidade maior é de ele ir para o fundo, né? Está numa tendência de baixa, então é de ele romper o fundo. Então eu não vou fazer compras aqui nesse fundo, por mais que até daria para fazer uns scalp, mas não é favorável. Então eu prefiro não fazer para não ter problemas futuros. Aqui. Pegou a nossa ordem. Aqui mais ou menos, né? Nessa abertura do dia. Veja só aqui, ó, nossa trava de perda. Ou seja, como estamos com um contrato aberto, caso não tivéssemos as outras ordens, aqui daria os R$ 150 exatamente, né? Então teríamos que estopar aqui. Mas quando pegar nossas ordens, outras ordens, né, caso pegar, nossa trava de perda vai diminuir, né? Porque nós vamos estar com mais contratos, então, consequentemente, podemos aceitar menor quantidade de pontos até chegar ao nosso limite de R$ 150, né? Ó, pegou nossa ordem e ele já deu o take daqueles 50 pontos. Ou seja, nosso médio já subiu. Veja só, estava em 200 e alguma coisa, né? 280 agora, já está em 320 o nosso take. Eu vou ficar de olho aqui nesses 50%. Vou aproximar. Tivemos uma mínima. Não está dando para mexer com a dólar. E aqui temos uma máxima aqui. Ou seja, caso vier bater aqui nos 50%, nos 50% eu posso voltar a repor ordens, né? Só que como o meu take, eu vou fazer assim para ficar melhor, né? Vou botar o meu take nos 50% para ficar mais claro. Então, caso ele bata nos 50%, eu posso voltar a repor ordens, como eu mostrei no dia de hoje, né?
E sempre deixe o gráfico um pouco mais afastado, não fique operando assim. Não faça isso, que faz muito mal mesmo para a cabeça. Ficar operando desse jeito aí é coisa de gente ansiosa aí, ficar operando com um zoom máximo aí na tela. Aqui, né, temos duas opções. Deixar nosso take aí na região dos 50% e tentar pegar uma segunda entrada, caso ele volte no topo anterior, que seja nessa região dos 50%, ou deixar, no caso aqui, eu deixaria na região de fundos, né, porque tem muitas confluências dizendo para mim que ele vai para o fundo, vai pelo menos testar o fundo. Mas nesse caso aqui eu vou botar nos 50% para tentar buscar uma nova operação nesse 50% aqui macro, né? Vou tentar buscar isso. Veja só o que está acontecendo. Ele chegou próximo aqui da região dos 50%, voltou a testar topo. E ele não está ganhando o topo. Então, provavelmente, ele vai para o fundo. Então, eu vou já voltar a botar aqui meu take mais próximo dos fundos. Eu gosto sempre de colocar meu take aqui em regiões dos corpos, né? Aumenta um pouco a minha probabilidade de take. Aqui também, como ele chegou à região dos 50%, você até pode repor mais uma ordem aqui. Então, aqui teria dado o nosso take dos 50%. Teria dado mais ou menos aí 180 pontos. Mas aqui você vê que ele não deu continuidade, né? No nosso take. Vamos cancelar nossas ordens. E agora, como ele chegou na região de fundos, chegou na região de fundos, ou aqui na região de 50% também, no caso, podemos novamente traçar, reposicionar nossas ordens. Vou colocar mais ou menos aqui. E colocar nossa defesa, o nosso varal. Vamos ver se ele já vai ou realmente ele vai romper o fundo. Por pouco não pegou nossa ordem. Chegou na média móvel, né, tocou, e não executou a nossa ordem. Como ele está numa tendência de baixa, ele já voltou a testar o fundo, né, ele bateu lá e voltou a testar o fundo e não passou. Eu prefiro cancelar minhas ordens e não mais repor as ordens aqui, né, nesses 50%. Depois que ele veio para o fundo e testou novamente. Estamos numa lateralidade, mas caso ele não queira romper fundo, é possível que ele volte para o topo. A probabilidade é baixa, mas eu prefiro não arriscar. Tivemos um bom take, eu vou ficar esperando uma nova oportunidade para entrar. Que oportunidade?
Caso ele venha romper esse fundo, eu volto a buscar um novo 50%, região de 50%, para entrar vendido. Caso ele rompa esse topo, eu posso esperar a região de 50% para entrar comprado. E caso ele realmente permaneça muito tempo aqui, né, caso ele rompa, venha trabalhar aqui, eu posso também posicionar ordens nesse fundo, mas somente se ele romper essa região. Bom, é isso, eu vou parar por aqui. Você tem que respeitar muito bem, você não pode ter ansiedade em querer operar em todo canto aí, você tem que operar o que o gráfico te der, e não é o que você quer, né? Você tem pregão em todos os dias, você não precisa ter aquela ansiedade realmente, só porque meu limite de perda é 150, eu sou obrigado a bater 150. Vai ter dias que você vai passar de 150 tranquilamente, e vai ter dias que realmente o gráfico não vai te dar tantas oportunidades aí para você chegar nos R$150, caso você opere aí com um contrato, né, a partir de um contrato. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, que vai ajudar bastante. Se puder compartilhar, eu agradeço. E se tiver qualquer dúvida, aí deixa nos comentários aí que eu vou tirar. E me segue lá no Instagram, que lá eu também tiro dúvidas, eu faço vídeos diretos. E até isso e até a próxima. Valeu!